Dirigi um carro fabricado nacionalmente para participar de uma reunião do colégio. Ao chegar no hotel, a maioria dos meus antigos colegas já estava lá. Todos estavam indo muito bem, gerenciando concessões ou dirigindo BMWs. Havia até um Rolls-Royce preto. Assim que saí do carro, uma colega cujo nome eu não lembrava me olhou e disse: "Uau, você não é a responsável pelo comitê de estudos da nossa turma. Como acabou assim, dirigindo um carro nacional?" Durante a refeição, todos brindaram, ignorando-me completamente, exceto o líder da turma, que se sentou ao meu lado com um copo de vinho. "Não se preocupe. Mesmo que seu carro não seja como deles, algum dia você também dirigirá um carro de luxo." Levantei o canto dos lábios e respondi em voz baixa: "Este não é um carro qualquer. Chama-se Phantom S9. Se não fosse pelos inúmeros recados do líder da turma, eu nem teria tido tempo de vir. Por respeito aos velhos amigos, cancelei uma reunião importante e só pude liberar 1 hora. Para minha surpresa, não houve uma única conversa sobre a nossa juventude, tudo se resumiu a exibições vazias e elogios. Não gostei do clima, então levantei-me com a intenção de sair. Vendo isso, o líder da turma estendeu a mão para me segurar. "Não há vergonha em dirigir um carro nacional. Não saia com tanta pressa." A mesma colega que havia zombado de mim antes lançou-me um olhar de desdém. "Exatamente, exatamente. Faz tantos anos que não nos vemos. Você não quer conversar com todos, mas, pelo que vejo, ninguém tem interesse real em falar com você." No fim, ela riu. Olhei para ela e respondi friamente: "Não há necessidade. Vim apenas por respeito ao líder da turma. No futuro, poupe-se de me convidar para reuniões inúteis." Malcolm, que era o centro das atenções, levantou-se de repente. "Griffin, o que quer dizer com isso? Está insinuando que não somos dignos de almoçar com você?" Fiquei claro que eu havia distorcido minhas palavras de propósito, mas os outros não viram assim. "Uau, dirige um carro barato e ainda assim é menos importante para os outros. Antes de vir, pensei que alunos destacados como você fossem impressionantes, mas vejo que não é nada demais. Que bons índices têm valor se acabam se tornando meros oficiais." Não estava totalmente errado. Todos os funcionários públicos poderiam se considerar oficiais. "Griffin, acho que você está chateado porque te ignoramos, e agora procura uma desculpa para sair. As pessoas se dividem naturalmente em diferentes estratos. Você, com boas notas, no fim ainda é um simples oficial." Eu só queria sair rapidamente, mas o comentário de Malcolm acendeu a raiva coletiva deles. "Desculpe-me pelo dia de hoje, mas tenho uma reunião importante em breve. De qualquer forma, pago a refeição de hoje. Comam e bebam à vontade." Quando a garçonete trouxe a conta, uma figura sedutora se colocou no meu caminho. "Ah, agora você se faz de grande, mesmo sem dinheiro. Esta refeição custará pelo menos milhares de dólares. Acha que pode pagar com esse pouco?" Ela vestia um vestido vermelho chamativo, e o aroma avassalador de seu perfume me fez espirrar várias vezes. "Griffin, o que foi esse olhar? Não se lembra de mim?" Observei-a curiosamente e neguei com a cabeça. "Desculpe, conheci muitas pessoas ao longo dos anos. Acho que não sou bom em lembrar rostos." Na verdade, eu não tinha ideia de quem ela era. Ela ergueu uma sobrancelha e riu sarcasticamente. "Griffin, não se faça de difícil. Você foi meu colega por 3 anos no colégio." Logo, uma imagem familiar veio à minha mente. Ela parecia muito diferente do que era no colégio. Hesitei antes de perguntar cautelosamente: "Você é?" Mal comecei a dizer seu nome. Um sorriso triunfante apareceu em seu rosto. "Faz muitos anos e você ainda não se esqueceu de mim." No meio da frase, mudou o tom, mas aviso, não tem ideias estranhas. "Comigo, estou brincando, e meu noivo é ninguém menos que Malcolm Fitzroy." O nome soou um pouco familiar. O Rolls-Royce na entrada não seria dela? Mas o que isso tinha a ver comigo? Havia um grande grupo de pessoas esperando por mim na sala de conferência. Se eu não saísse logo, me atrasaria. Vendo meu silêncio, ela bateu nas minhas costas com as unhas feitas. "Funcionários públicos não ganham muito. Se trabalhar para meu noivo, ele pagará $1000 por mês. Isso é mais do que você ganha agora." Ela mal falou, e o sorriso se transformou em risada. Eu não entendia por que pessoas assim precisavam humilhar os outros para se sentirem superiores. Seria a última vez que eu participaria de uma reunião dessas. Ignorei a zombaria de Thalia e peguei meu casaco. "Acabou." "Se sim, saia do caminho. Tenho coisas para fazer." Malcolm, sentado à frente, bateu com força na mesa. Uma dúzia de homens corpulentos de terno preto invadiu a sala. Observei os lugares com seus nomes nos pratos. O grupo Fitzroy era uma das principais empresas da cidade de Langston. Ele bebeu tudo de um gole e arrotou: "Griffin, dei permissão para você sair." Fechei os olhos. Minhas pernas pareciam presas ao corpo. Ele riu ao ouvir minhas palavras. "Não percebe que é apenas um simples oficial? Não sabe em que território está. Este restaurante pertence à minha família. Não deveria pedir permissão antes de agir? Não sairá por aquela porta hoje." O líder da turma notou a tensão e interveio imediatamente. "Calma. Somos parceiros há mais de 1 década. Não há necessidade de estragar o clima por algo tão pequeno." No meio do discurso, voltou-se para mim. "Griffin, homem, todos finalmente nos reunimos. Por que quer sair agora? Venha, sente-se. Vamos beber e conversar calmamente." Eu sabia que ele tentava mediar, mas meu tempo estava acabando. "Desculpe, sei que atrapalho, mas tenho um problema a resolver. Um grupo me espera no escritório para iniciar uma reunião."
Malcolm lançou o copo com força. Griffin, corte isso. Você é um simples oficial. Que reunião importante pode ter? Acha que é algum tipo de líder? Estou chamando de oficial por educação. Sem isso, você é insignificante. Eu ia responder, mas o líder da turma segurou minha mão, sussurrando com preocupação. Acho que deveria se desculpar com Malcolm. A família Fitzroy é uma das maiores de Langston. Se os ofender, pode perder seu emprego. Às vezes, é melhor aguentar. Isso poderia me fazer perder o emprego. Se eu não estivesse completamente sóbrio, acharia que estava bêbado. No meu nível atual, só poderiam me demitir com uma ordem oficial de autoridades superiores. Por mais rica que fosse a família Fitzroy, mesmo que sua fortuna equivalesse à de um país, não teria poder real sobre mim. Bati na mão do líder da turma, indicando que não precisava se preocupar. Se sua preocupação é porque amei sua noiva, deixe-me esclarecer, não tenho mais interesse nisso e sugiro que foque em outra coisa. Você e eu não somos do mesmo tipo de pessoas. Minha intenção era aproveitar esta reunião para esclarecer as coisas com Malcolm, mas ele parecia não entender. Ele me olhou com olhos vermelhos. Griffin, quer dizer que peguei algum lixo, e minha noiva é uma mulher que você nem amaria? Além disso, o que significa que você e eu não somos iguais? Langston está cheio de negócios da minha família? Quem você pensa que é? Assim que eu falava, Talia interveio. Griffin, o que quer dizer com isso? Não sou boa o suficiente para você agora? Não sai daqui até explicar direito. Embora fosse exatamente o que eu pensava, mordi a língua para não humilhá-los. Não tenho tempo para conversar. Mandei abrir a porta. Apesar das provocações de Malcolm, não me irritei, preferi ceder repetidamente. Mas, quando estava prestes a sair, os seguranças de Malcolm me seguraram firmemente e me impediram de avançar. Melly se aproximou e me deu um tapa. Você acha que é realmente importante? Sabe de quem é o nome deste hotel? A escola? Não era você que sempre fofoqueava com os professores? Ligue para alguém, quero ver se alguém te ajuda agora que não estamos mais na escola. Cerrei os dentes e olhei para ele. Ouça, esta é a sua última advertência. Na escola, você era preguiçoso e problemático, sempre se metendo em brigas ou faltando às aulas. Agora que é adulto, lembre-se das consequências antes de agir. Ele caminhou pela sala, observando os colegas. Ouviu? Diz que tenho que pensar nas consequências. Mesmo que hoje arruine sua vida, o que você vai fazer? Acha que ser o melhor aluno te transforma em um grande peixe? Antes de sair, você deveria descobrir o peso real da família Fitzroy em Langston. Levantei a cabeça lentamente, contendo a raiva. Nunca ouviu dizer que sempre há alguém maior e mais forte, e que é melhor não provocar certas pessoas. Aconselho a me soltar agora, ou quem vai se arrepender depois será você, não eu. Ele ainda olhava para mim com um sorriso torto, convencido de seu poder. Os seguranças me seguravam pelos braços, impedindo que eu desse outro passo. O murmúrio dos colegas encheu a sala, alguns rindo nervosamente, outros com olhares tensos, observando a situação se desenrolar. O clima na sala ficou pesado, a tensão era palpável. Alguns colegas tentavam desviar o olhar, outros cochichavam entre si, assustados com a audácia de Malcolm e seus seguranças. Eu respirei fundo, mantendo a postura firme, consciente de que qualquer sinal de medo seria interpretado como fraqueza. Vocês realmente acham que podem me intimidar? Minha voz saiu firme, cortando o murmúrio da sala. Vocês não entendem nada do que está em jogo aqui. Este hotel, esta cidade, não são de vocês. E eu não estou aqui para brincadeiras. Malcolm franziu a testa, claramente irritado por eu não ter demonstrado medo. Você acha que pode falar assim comigo? Comigo, Griffin. Sua voz subiu, mas não era apenas raiva, havia também surpresa. Ele não esperava que alguém de classe inferior, aos olhos dele, tivesse tanta coragem. Eu dei um passo à frente, ignorando os seguranças que tentavam me conter. Olhem para vocês mesmos. Vocês se gabam de carros caros, de títulos e de status, mas no fundo não passam de pessoas vazias, que precisam humilhar os outros para se sentirem superiores. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Vim apenas por respeito ao meu antigo colega de turma, o verdadeiro líder, e não vou tolerar chantagem, intimidação ou arrogância. Houve um silêncio absoluto. Alguns dos colegas trocaram olhares nervosos, percebendo que, finalmente, alguém ousava enfrentar Malcolm. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos de raiva, mas agora com uma sombra de dúvida. Malcolm respirou fundo e, pela primeira vez, parecia medir a situação. Você não tem ideia com quem está lidando, Griffin. Tenho sim, respondi calmamente. Sei exatamente com quem estou lidando. Mas também sei meus direitos e minhas capacidades. E se você acha que pode me pressionar ou me humilhar para satisfazer seu ego, está muito enganado. Ele recuou um passo, inconscientemente. Os seguranças começaram a hesitar, percebendo a determinação nos meus olhos. O líder da turma, que havia tentado mediar antes, deu um passo à frente, colocando-se entre Malcolm e mim. Malcolm, pare. Isso já foi longe demais. Não há necessidade de transformar isso em um espetáculo. Griffin, se quiser, podemos terminar a reunião sem mais problemas. Malcolm respirou fundo, tentando recuperar o controle. Isso não acabou, disse ele, com a voz baixa, quase sussurrada. Mas por hoje, vamos deixar para lá. Griffin, você ainda vai se arrepender de se colocar contra mim. Eu mantive minha expressão neutra. Talvez. Mas se eu me arrepender, será por subestimar vocês, não por me intimidarem. Com isso, os seguranças finalmente me liberaram, e eu me afastei da mesa, pegando meu casaco. Alguns colegas me olhavam com uma mistura de admiração e medo.
Malcolm recuou para a cadeira, visivelmente perturbado, enquanto o líder da turma se aproximava de mim. Você foi incrível, sussurrou ele. Não esperava que alguém tivesse coragem de encarar Malcolm desse jeito. Sorri levemente. Às vezes, o respeito vem da coragem, não do medo. Hoje foi só uma lição de postura. Antes de sair da sala, olhei uma última vez para Malcolm. Ele estava lá, tenso, respirando fundo, tentando recuperar a compostura. Não disse uma palavra, sabia que qualquer reação minha agora seria vista como vitória ou derrota, e eu queria deixar a dúvida corroendo por dentro. Enquanto caminhava pelo corredor do hotel, senti o peso da tensão se dissipar. A reunião havia terminado para mim, mas a mensagem estava clara: ninguém, nem mesmo a poderosa família Fitzroy, poderia me intimidar. Minha confiança cresceu naquele instante, e pela primeira vez, percebi que minha posição, mesmo como simples oficial, carregava força suficiente para enfrentar qualquer arrogância. Ao chegar à porta do hotel, respirei fundo, sentindo a brisa da noite. A cidade de Langston parecia menor de repente, e o brilho das luzes refletia minha determinação. Hoje, não apenas sobrevivi a uma humilhação planejada, hoje estabeleci que minha presença e meus princípios não poderiam ser comprados ou ameaçados. E assim, saí do hotel, de cabeça erguida, pronto para encarar qualquer desafio que viesse pela frente, sabendo que, desta vez, ninguém ousaria subestimar Griff novamente. Saí do hotel, mas ainda sentia o eco das vozes dentro da sala. O coração batia acelerado, não de medo, mas de adrenalina. Cada passo que eu dava no estacionamento me lembrava que, por mais poderosos que fossem Malcolm e sua família, havia limites para o que poderiam me fazer. Entrei no meu carro, um veículo discreto comparado aos Rolls-Royce e BMW que estavam estacionados ali, mas hoje isso não importava. O que importava era a sensação de controle, de ter enfrentado alguém que todos consideravam intocável e ter saído de cabeça erguida. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, revivia mentalmente cada gesto, cada palavra trocada. Malcolm havia tentado me humilhar, Talia havia tentado me ridicularizar, mas eu mantive minha postura. Essa vitória silenciosa me deu uma confiança que eu não sentia há anos. Ao chegar em casa, sentei-me no sofá, exausto, mas satisfeito. Liguei o computador e comecei a revisar os documentos que precisava preparar para a próxima reunião do trabalho. Mesmo sendo visto como simples oficial, sabia que meu cargo tinha importância real. E, diferentemente de Malcolm, meu poder vinha de competência, estratégia e inteligência, não de riqueza ou influência familiar. Recebi algumas mensagens no celular de colegas de turma que, antes da reunião, me haviam subestimado. Alguns tentaram desculpas constrangedoras, outros apenas elogios tímidos. Sorri sozinho. A dinâmica havia mudado. Agora eles sabiam que não bastava riqueza ou carros caros para me impressionar. Enquanto a noite avançava, pensei em como aquela experiência havia me transformado. A arrogância de Malcolm havia sido um teste, e eu o passei com distinção. Mas também percebi que a cidade estava cheia de pessoas como ele, confiantes em sua superioridade, mas fracas diante de quem realmente tinha coragem. Decidi que não deixaria essa vitória ser apenas simbólica. Era hora de reforçar minha posição, mostrar que minha competência e minha coragem não eram acidentes. Se alguém tentasse me subestimar novamente, teria que estar preparado para enfrentar não apenas palavras, mas determinação. Enquanto guardava o celular e desligava a luz, senti uma sensação de leveza. O medo que costumava acompanhar interações com poderosos desapareceu. Pela primeira vez, percebi que o respeito verdadeiro não se compra nem se impõe, ele se conquista. E com essa convicção adormeci, sabendo que a batalha contra a arrogância, a falsidade e a prepotência havia começado, mas que, desta vez, eu estava pronta para qualquer desafio que a vida em Langston decidisse colocar no meu caminho. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas do apartamento de forma indiferente, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas para mim, cada raio de luz parecia iluminar o peso da cidade que carregava comigo, o peso das expectativas, das lembranças da reunião e da arrogância de Malcolm. A cidade não dormia, e eu também não podia. O dia prometia desafios, e eu precisava estar pronta. Desci para a garagem, onde meu carro doméstico me aguardava, silencioso e confiável. Enquanto trancava o apartamento, pensei em como pequenas coisas podem fazer uma diferença enorme. Aquela aparência simples, um carro comum, tinha sido suficiente para que todos os meus colegas de escola subestimassem minha presença. Era um lembrete claro de que as pessoas geralmente julgam pela superfície e nunca pela profundidade. No caminho para o escritório, passei por ruas movimentadas, cheias de veículos de luxo, outdoors gigantescos anunciando produtos caros e pessoas apressadas correndo para cumprir compromissos que muitas vezes nem eram realmente importantes. Langston sempre me fascinou por sua dualidade, riqueza extrema ao lado de uma simplicidade quase desesperada, e poder concentrado nas mãos de poucos que acreditavam ter o mundo nas suas palmas. Ao entrar no prédio da empresa, fui recebida pelo som constante dos teclados, telefones tocando e funcionários se movimentando em um balé silencioso de produtividade. A sala de reuniões principal me aguardava para uma reunião que seria crucial. Não uma reunião qualquer, mas a apresentação de um novo projeto estratégico que poderia transformar a percepção que meus superiores tinham sobre mim. Até ontem, eu era apenas a oficial, a burocrata que ninguém via de verdade. Hoje, tinha a chance de mudar isso. Enquanto organizava meus papéis e verificava as anotações, uma sensação estranha me percorreu. Não era ansiedade, era alerta. Algo na atmosfera parecia diferente. Havia sussurros discretos entre alguns funcionários, olhares furtivos na minha direção, como se todos estivessem avaliando cada movimento meu, cada gesto. Isso me lembrava Malcolm e Talia. Não podia me dar ao luxo de subestimar qualquer detalhe.
Quando a reunião começou, entrei na sala com passos firmes, cada movimento calculado para transmitir autoridade e confiança. Os olhares se voltaram para mim, alguns com surpresa, outros com uma pontada de desdém. Respirei fundo e comecei a apresentação, minha voz firme, clara e precisa. Cada slide, cada análise, cada proposta estava estruturada para mostrar competência e visão estratégica. Enquanto falava, percebi que alguns membros da diretoria começaram a franzir a testa. Não de dúvida, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que, mesmo sem luxo, sem ostentação, sem conexões familiares poderosas, eu tinha uma capacidade que eles não esperavam. Cada argumento que apresentava desmontava silenciosamente a ideia de que riqueza e prestígio eram sinônimos de inteligência. No meio da apresentação, meu telefone vibrou discretamente no bolso. Olhei de relance e vi uma mensagem inesperada: seja cuidadosa. Malcolm não vai esquecer o que aconteceu ontem. Ele tem contatos que podem complicar sua vida aqui. Era de um antigo colega que sabia das tensões na reunião do hotel, alguém que, até ontem, parecia indiferente à minha presença. Isso me fez sorrir discretamente. Malcolm podia ter poder e dinheiro, mas eu tinha aliados que viam além das aparências. Terminei a reunião sem interrupções, cada resposta às perguntas dos diretores reforçando minha imagem de profissional competente. No entanto, assim que saí da sala, senti o peso da atenção voltada para mim. Não eram apenas olhares de respeito, mas também de alerta. A fama de Malcolm e sua família havia se espalhado, e minha capacidade de enfrentar e vencer suas provocações começava a gerar curiosidade e talvez até inveja. De volta à minha mesa, comecei a revisar contratos e relatórios que exigiam precisão absoluta. Mas minha mente não parava de voltar à figura de Malcolm. A arrogância dele, a necessidade de humilhar, a sensação de superioridade. Eu sabia que ele não iria esquecer aquela noite, nem que tentasse disfarçar. E, mais importante, sabia que ele poderia agir de formas inesperadas. Horas depois, enquanto o dia avançava, recebi uma ligação inesperada. A voz ao telefone era firme, com um sotaque reconhecível: Malcolm Fitzroy. Griffin, preciso que nos encontremos. É uma questão de negócios, ou talvez, de honra. Sorri internamente. Ele ainda não tinha entendido que honra, no meu caso, não era algo que pudesse ser intimidado por riqueza ou ameaças. Marquei o encontro para o final do dia, consciente de que seria um teste de paciência, estratégia e resistência emocional. Enquanto me preparava, percebi que cada escolha que fizera desde a reunião do hotel até agora me havia fortalecido. Não era apenas a coragem de enfrentar Malcolm, mas a clareza de que meu valor não dependia do reconhecimento dele ou de qualquer membro da elite de Langston. Meu valor estava nas minhas ações, na minha capacidade de pensar, planejar e agir. No encontro, ele apareceu com o habitual ar de superioridade, vestido impecavelmente, acompanhado de 2 seguranças que pareciam tão vigorosos quanto ele próprio. Mas dessa vez, eu não tinha medo. Respirei fundo, firmei meus passos e caminhei até ele, sem demonstrar hesitação. Griffin, impressionante como você sobreviveu ontem à noite sem um arranhão. Mas cuidado, isso não é apenas um jogo de palavras. É a vida real, e você está lidando com poder real, disse ele, olhando nos meus olhos. Sim, Malcolm, e na vida real, o poder não está apenas no dinheiro ou nos carros que você dirige. O poder real é ter clareza, inteligência e coragem. E isso, você ainda não aprendeu a medir, respondi, firme, olhando-o sem medo. Ele sorriu, dessa vez não como ameaça, mas com algo que lembrava respeito misturado à surpresa. Pela primeira vez, percebi que minha postura, minhas palavras, tinham abalado a arrogância dele. A conversa continuou, uma troca de provocações veladas e argumentos estratégicos. Malcolm ainda era poderoso, ainda tinha influência. Mas agora ele sabia que eu não era alguém que se intimidava facilmente, e essa consciência começou a mudar a dinâmica entre nós. Ao final do encontro, nos despedimos com uma tensão contida, um reconhecimento tácito de que nenhum de nós cederia facilmente. Caminhei para fora, sentindo o ar frio da noite em meu rosto, e percebi que a cidade parecia menor, menos intimidadora. Cada obstáculo, cada pessoa arrogante que eu enfrentará, não diminuía meu caminho, apenas fortalecia minha determinação. Enquanto dirigia de volta, pensei nos próximos passos. Malcolm e sua família poderiam tentar manobras para me colocar em dificuldades, mas eu tinha algo que eles não tinham: independência, inteligência e aliados estratégicos que viam além das aparências. Langston não seria palco de humilhações futuras. Ao chegar em casa, sentei-me novamente no sofá. Noah, meu sobrinho, brincava com seus brinquedos, alheio às tensões do mundo adulto. Senti uma onda de responsabilidade e proteção. Se podia enfrentar Malcolm em seus jogos, podia proteger aqueles que amava com ainda mais determinação. Peguei meu laptop e comecei a planejar meu próximo passo, não apenas sobreviver em Langston, mas prosperar, consolidar meu poder, minha presença e meu respeito. Cada detalhe, cada contato, cada oportunidade seria calculada. Nada deixaria ao acaso. E assim, na tranquilidade da noite, com a cidade iluminada pelos milhares de pontos de luz que refletiam a complexidade de Langston, entendi algo fundamental: poder real não se impõe, se conquista. E, pela primeira vez, sabia exatamente como conquistar o meu, sem medo, sem hesitação, com inteligência e coragem. Minha história estava apenas começando, e cada encontro, cada desafio, cada provocação seria mais uma peça no tabuleiro que eu controlaria. Malcolm, Talia e todos que acreditavam que dinheiro e prestígio bastavam para comandar, aprenderiam da maneira mais dura, que subestimar alguém não é apenas arrogância, é o primeiro passo para a derrota. O dia seguinte começou com a mesma sensação de alerta que sentirá ontem. A cidade parecia acordar lentamente, mas eu estava desperta desde cedo. Noah ainda dormia, enrolado em seu cobertor favorito, com um ursinho que sempre o acompanhava.
Observei-o por alguns minutos, e uma onda de determinação me percorreu. Tudo o que eu fazia não era apenas para mim, mas para proteger aqueles que dependiam de mim. Enquanto preparava o café, meus pensamentos voltaram para Malcolm. Ele não era apenas um obstáculo, era um reflexo de todos os desafios que a sociedade, a família e o passado podiam colocar no meu caminho. Cada provocação, cada comentário arrogante, cada gesto de desprezo era uma oportunidade de aprender, crescer e me fortalecer. Ele tinha poder, sim, mas eu tinha estratégia e inteligência, e isso, ele ainda não compreendia totalmente. Ao chegar ao escritório, percebi que a atmosfera estava diferente. Os funcionários sussurravam, alguns olhavam com curiosidade, outros com uma pontada de preocupação. Malcolm era conhecido em Langston, e qualquer confronto com ele podia gerar rumores instantâneos. Mas eu não tinha tempo para receios. Meu projeto do dia exigia atenção completa, e cada detalhe precisava ser perfeito. Enquanto revisava contratos e relatórios, recebi uma mensagem de um contato anônimo: ele não vai desistir. Prepare-se para o que está por vir. Langston é mais traiçoeira do que você imagina. Um calafrio percorreu minha espinha, mas não por medo. Era antecipação, consciência de que cada ação teria consequências, mas que eu estava pronta para enfrentá-las. No meio da manhã, fui chamada à sala de conferências para uma reunião inesperada com um dos membros da diretoria. Ao entrar, percebi que não estava sozinha. Malcolm estava lá, acompanhado de Tali e dois homens que claramente não eram apenas seguranças. Eles se posicionaram de forma a cercar parcialmente a sala, tentando intimidar. Griffin começou Malcolm com um sorriso frio: precisamos conversar sobre a situação de ontem. A cidade inteira vai falar sobre sua atitude no hotel. Não é prudente que alguém da sua posição cause constrangimento público à minha família. Sorri, mantendo a calma. Constrangimento é subjetivo, Malcolm. Ontem, apenas mostrei que nem todos se deixam intimidar pelo que brilha mais na superfície. O que importa é a competência, não o carro que você dirige ou o sobrenome que carrega. Ele franziu a testa, surpreso pela firmeza da minha resposta. Thalia lançou-me um olhar fulminante, mas eu não recuei. Percebi que Malcolm começou a analisar cada palavra minha, tentando encontrar uma fraqueza, algo que pudesse usar contra mim. Mas não havia nada. A reunião seguiu, com cada decisão sendo discutida com cautela. Malcolm tentou minar minha posição, questionar minhas decisões, insinuar que minha autoridade era limitada. Mas cada argumento seu eu neutralizava com fatos, dados e estratégias. A tensão era palpável, os diretores começaram a perceber que, embora jovem e aparentemente modesta, eu não era alguém a ser subestimado. Após a reunião, saí com a sensação de missão cumprida, mas sabia que não seria o fim. Malcolm não desistiria tão facilmente. A cidade de Langston era um jogo de poder, e eu precisava jogar minhas peças com perfeição. Cada contato, cada decisão, cada passo deveria ser calculado. De volta ao meu apartamento, sentei-me para refletir. Noah brincava no chão, rindo e completamente alheio ao mundo adulto e suas intrigas. Ele era minha prioridade, minha âncora. E percebi algo importante: Langston podia ter riqueza, conexões e poder, mas eu tinha algo que eles jamais poderiam comprar: independência e coragem. Enquanto revisava e-mails, uma nova mensagem apareceu: cuidado. Malcolm está recrutando aliados para isolá-la. Ele sabe que você não é facilmente manipulável, e isso o irrita profundamente. Sorri novamente. Ele podia tentar me cercar, mas cada tentativa seria prevista e neutralizada. Minha mente funcionava como um tabuleiro de xadrez, cada movimento calculado com antecedência. No dia seguinte, decidi que era hora de expandir minha influência. Comecei a contatar antigos colegas que, até então, pareciam indiferentes. Alguns aceitaram minhas propostas com hesitação, outros estavam ansiosos para se aliar a alguém que demonstrava coragem e estratégia. Cada reunião, cada ligação, cada passo aumentava minha rede de aliados, tornando-me cada vez mais sólida e influente. Enquanto isso, Malcolm parecia perceber que seu poder tradicional não bastava para me intimidar. Ele começou a agir mais diretamente: pequenas provocações, questionamentos públicos sobre minhas decisões, tentativas de minar minha reputação. Mas, a cada ataque, minha postura permanecia inabalável. Respondia com precisão, controle e, acima de tudo, calma. Então, veio o momento crítico, um evento empresarial de grande porte, onde Malcolm e sua família seriam o centro das atenções. Sabia que ele tentaria me humilhar, talvez de forma pública. Planejei cuidadosamente minha presença, cada movimento, cada gesto, cada palavra. Ao entrar no salão, senti o olhar de todos os convidados sobre mim. Malcolm estava lá, impecável, acompanhado de Thalia e de outros membros influentes da elite de Langston. Mas eu não hesitei. Quando ele tentou me provocar, fiz o oposto do esperado, sorri com confiança, mantive a calma e, discretamente, conduzi a conversa para minhas ideias e projetos. Os convidados começaram a perceber que eu não era apenas a oficial insignificante, mas alguém com visão, inteligência e presença. Malcolm percebeu que seu controle sobre a situação estava diminuindo, que sua tentativa de intimidar agora revelava sua própria vulnerabilidade. No final do evento, recebi mensagens discretas de aliados: você conquistou o espaço hoje. Malcolm sabe que não pode mais te subestimar. Um sentimento de vitória percorreu meu corpo, mas não era uma vitória completa. Era apenas um passo, um lembrete de que Langston exigia vigilância constante e estratégia contínua. De volta ao apartamento, Noah adormeceu em meus braços. Olhei para ele e pensei: a cidade, o poder, as rivalidades, tudo isso importava, mas minha verdadeira força vinha do que eu fazia pelos outros, daqueles que dependiam de mim e que eu podia proteger com inteligência e coragem. Malcolm podia ser rico, influente e arrogante, mas eu tinha algo que ele jamais teria: clareza, independência e habilidade de transformar desafios em oportunidades.
Naquela noite, enquanto a cidade brilhava lá fora, percebi que minha jornada em Lanston estava apenas começando. Cada encontro, cada provocação, cada desafio seria mais uma oportunidade de fortalecer meu lugar, de consolidar minha presença e de mostrar que subestimar alguém como eu era o primeiro passo para a derrota. E enquanto os pensamentos giravam em minha mente, uma certeza me acompanhava. Lanston não sabia ainda, mas eu estava pronta. E quem ousasse tentar me intimidar, seja Malcolm, Talia ou qualquer outro, descobriria, tarde demais, que inteligência, coragem e estratégia não se compram, não se ameaçam, não se compram com riqueza, se conquistam. Na manhã seguinte, Lanston parecia uma cidade comum, mas eu sabia que, por trás de sua fachada elegante, o jogo de poder estava em curso. Meu celular vibrava constantemente com notificações, mensagens de aliados discretos, atualizações sobre os movimentos de Malcolm e relatórios internos de pessoas que, aos poucos, se aproximavam da minha rede de confiança. Cada palavra era lida com atenção. Cada decisão seria crítica. Noah brincava ao meu lado, alheio ao turbilhão que se formava. Ele era a razão pela qual eu não podia falhar. Cada passo que dava, cada decisão estratégica, era para garantir que nenhum daqueles homens ou mulheres arrogantes pudesse tocar minha família. Malcolm não sabia ainda, mas sua arrogância o tornaria vulnerável, e eu estava pronta para aproveitar cada falha. À tarde, recebi um convite inesperado, um jantar com alguns dos mais influentes empresários de Lanston. Sabia que Malcolm estaria lá, e que sua intenção seria me diminuir diante dos outros. Mas eu não era a mesma pessoa que um dia cedeu ao constrangimento. Cada detalhe estava planejado, minha entrada, a postura, o tom de voz, os olhares que transmitiriam autoridade sem precisar falar palavras agressivas. Quando entrei no salão, todos se viraram. O silêncio pairou por alguns segundos antes que sussurros começassem. Malcolm tentou sorrir, como se ainda controlasse a situação, mas era perceptível. Ele percebeu que agora eu era um oponente real. Talia lançou-me um olhar cheio de desprezo, mas eu mantive a calma, respondendo apenas com um sorriso firme. Cada passo que eu dava era calculado, cada gesto transmitia confiança. O jantar começou, e Malcolm tentou me provocar publicamente, questionando minhas decisões e insinuando incompetência. Mas cada ataque seu era cuidadosamente neutralizado por minhas respostas estratégicas. Aos poucos, percebi que os outros convidados começaram a se inclinar para minha presença, admirando a firmeza e a inteligência que eu demonstrava. Malcolm viu sua autoridade diminuindo, e isso o irritava visivelmente. No final da noite, enquanto saía discretamente, uma mensagem surgiu no meu celular: "Você virou o jogo. Malcolm sabe que não pode mais subestimá-la. Continue assim, ele fará movimentos desesperados." Sorri. Cada passo dado havia sido pensado, cada reação antecipada. Noah estava seguro, minha família estava protegida e eu havia consolidado minha posição sem precisar recorrer à violência, apenas estratégia, inteligência e paciência. Na manhã seguinte, Malcolm enviou um recado para mim: "Queremos conversar. Você está causando problemas que não sabia que existiam." Mas eu já sabia o que isso significava. Ele estava tentando um movimento desesperado. Mas agora, qualquer tentativa de intimidar-me seria uma falha estratégica dele. Eu estava pronta para cada passo, cada jogada, cada armadilha que Lanston pudesse colocar no meu caminho. Durante o dia, organizei reuniões com aliados-chave. Pessoas que antes estavam neutras começaram a se alinhar comigo, reconhecendo que minha calma, inteligência e determinação eram qualidades que poderiam ajudá-los a alcançar objetivos maiores. Malcolm começava a perceber que estava perdendo não apenas poder, mas também aliados que antes lhe eram fiéis. À tarde, Noah adormeceu nos meus braços. Enquanto olhava para ele, percebi que cada desafio enfrentado até agora tinha me preparado para algo maior. Lanston era um tabuleiro de xadrez, e cada peça movida era uma oportunidade de consolidar minha posição e proteger aqueles que dependiam de mim. Malcolm não era apenas um rival, era um teste, e eu estava passando com excelência. Mais tarde, recebi uma informação crucial: Malcolm planejava uma manobra para minar minha autoridade diante da diretoria e dos investidores da cidade. Mas eu já havia previsto isso. Organizei minhas próprias estratégias, criando uma rede de informações e aliados que garantiriam que cada movimento dele fosse antecipado e neutralizado. A cidade de Lanston era cheia de intrigas, mas agora eu era uma jogadora experiente, não mais a iniciante que temia a arrogância alheia. Enquanto a noite caía, Noah dormia tranquilo, e minha mente estava focada no amanhã. Sabia que cada desafio, cada ataque, cada comentário sarcástico de Malcolm e Talia não era mais ameaça, mas oportunidade. Lanston podia ser cruel, mas eu tinha inteligência, paciência e aliados estratégicos. E isso os tornava vulneráveis diante de alguém que não temia desafios, mas os transformava em vitória. A manhã seguinte trouxe novas oportunidades. Malcolm planejava uma reunião com investidores-chave, tentando consolidar sua influência, mas minha rede de aliados já havia informado alguns deles sobre minha competência e visão estratégica. Quando entrei na sala, os olhares não eram mais de superioridade ou desdém. Agora, eram de respeito, cautela e curiosidade. Malcolm percebeu imediatamente que sua estratégia havia falhado, e sua frustração era evidente. Cada passo que eu dava consolidava minha autoridade, e Noah continuava sendo minha motivação, minha âncora. Lanston ainda era perigosa, cheia de armadilhas e desafios, mas eu havia aprendido a jogar o jogo com maestria. Cada provocação, cada comentário de Talia ou Malcolm, cada tentativa de intimidação era agora uma oportunidade de mostrar controle, inteligência e firmeza. Enquanto caminhava pelo escritório naquela tarde, percebi que não apenas meu status profissional havia mudado, mas que minha presença inspirava respeito e cautela. Malcolm já não podia subestimar-me. Ele sabia que qualquer movimento impensado poderia resultar em derrota estratégica. Lanston era um campo de batalha silencioso, mas agora eu era uma comandante experiente, pronta para qualquer desafio que surgisse.
Enquanto a noite caía, sentada ao lado de Noah, percebi algo importante. O verdadeiro poder não está no sobrenome, na riqueza ou na influência, mas na inteligência, na paciência e na habilidade de transformar cada desafio em vitória. Malcolm, Talia e qualquer outro que duvidasse de mim aprenderiam, mais cedo ou mais tarde, que subestimar alguém como eu é um erro fatal. Minha jornada em Lanston estava apenas começando, mas cada passo dado, cada estratégia planejada e cada vitória silenciosa eram prova de que eu estava pronta para dominar este jogo de poder. Noah dormia tranquilamente, e eu sabia que minha determinação e visão garantiriam não apenas nossa segurança, mas também que Langston aprenderia, tarde demais, que eu não sou alguém que se subestima. E, naquele momento, percebi que Langston, com toda sua arrogância, riqueza e conexões, finalmente conheceu alguém capaz de enfrentá-la e sair vitoriosa. A cidade de Langston, com suas ruas imponentes e fachadas luxuosas, parecia a mesma de sempre. Mas para mim, tudo havia mudado. O jantar com Malcolm, Talia e os outros ex-colegas havia sido o ponto de virada. Naquele momento, não havia mais dúvidas. O verdadeiro poder não estava nas posses ou nos sobrenomes, mas na coragem, na paciência e na habilidade de transformar cada provocação em vitória. Malcolm, que antes se considerava invencível, agora caminhava com cautela. Cada palavra que saía de sua boca era cuidadosamente medida, porque ele sabia que eu já não podia ser intimidada. Talia, com seu desprezo evidente, aprendeu a medir o tom e a postura ao se aproximar de mim, porque percebeu que qualquer gesto impensado poderia virar contra ela. Até os outros empresários, acostumados a medir status apenas pelo carro que você dirige ou pelas roupas que veste, agora olhavam para mim com um misto de respeito e receio. Eles começaram a perceber que, embora eu chegasse dirigindo um carro nacional, a verdadeira força estava na minha mente e no meu planejamento estratégico. Noah dormia tranquilo ao meu lado naquela noite, alheio ao turbilhão que se desenrolava. Ele era meu ponto de equilíbrio, meu motivo para enfrentar cada humilhação e cada desafio de cabeça erguida. Por sua causa, transformei o que poderia ser um simples jantar de ex-colegas em um estudo detalhado de comportamento, aliados e oportunidades. Cada provocação de Malcolm e Talia, cada comentário sarcástico, cada tentativa de me diminuir era meticulosamente analisada, absorvida e usada a meu favor. Nos dias seguintes, Langston se tornou um tabuleiro de xadrez, e eu movia cada peça com precisão cirúrgica. Reuniões importantes, contatos discretos, informações confidenciais, tudo era armazenado e utilizado para antecipar os passos de quem ousasse me desafiar. Malcolm tentou fazer jogadas arriscadas, mas cada movimento dele estava previsto. A arrogância dele se transformou em vulnerabilidade, e eu não precisei de mais nada para virar o jogo a meu favor. A sensação de vitória não estava apenas na derrota silenciosa de Malcolm, mas na percepção de que eu podia manter minha integridade, minha família protegida e meu poder consolidado sem perder a compostura. Cada olhar de respeito que me lançavam, cada gesto de deferência, era prova de que a verdadeira autoridade não se impõe com gritos ou dinheiro, mas com inteligência, estratégia e firmeza. Quando finalmente me sentei no escritório, olhando para Noah dormir, senti uma paz que jamais havia experimentado. Ele era a prova viva de que meu esforço e minha persistência valiam mais do que qualquer status ou riqueza superficial. Langston podia continuar com suas intrigas, mas agora eu sabia que estava à frente. Malcolm, Talia e todos os outros que subestimaram minha força aprenderiam que a verdadeira influência não vem de privilégios, mas da capacidade de transformar desafios em oportunidades. E naquele instante, com a cidade iluminada à minha frente, percebi que minha vitória não era apenas sobre eles, era sobre mim mesma. Cada insulto, cada provocação, cada momento de desrespeito que um dia me derrubou havia sido transformado em aprendizado, em estratégia, em poder. Langston finalmente conheceu alguém que não apenas resistia à pressão, mas que prosperava nela. O futuro ainda guardava desafios, mas agora eu estava pronta. Malcolm poderia tentar, Talia poderia planejar, mas nada do que eles fizessem poderia quebrar minha determinação. Eu era a estrategista silenciosa, a força que Langston jamais esperou enfrentar, e agora, ninguém mais subestimaria quem dirige um carro nacional, mas com a mente de uma vencedora. Noah, minha razão e motivação, continuava dormindo nos meus braços. E eu sabia, tudo que havia conquistado até agora não era apenas para mim, mas para ele, para nosso futuro, e para mostrar a todos que a verdadeira força está na inteligência, na paciência e na coragem de se manter firme, mesmo diante dos mais arrogantes e poderosos. E assim, Langston aprendeu, tarde demais, que por trás de um carro comum e de um sorriso aparentemente discreto, havia alguém capaz de dominar qualquer jogo de poder, manipular qualquer situação e sair vitoriosa, enquanto aqueles que acreditavam estar no topo se viam derrotados silenciosa e completamente. A cidade podia continuar sua rotina de luxo, poder e aparências, mas eu sabia que, de agora em diante, minha presença transformaria cada espaço que eu ocupasse. E aqueles que ousassem me subestimar entenderiam que inteligência, coragem e estratégia são armas muito mais poderosas do que dinheiro ou sobrenome. E, ao olhar novamente para Noah, percebi que o verdadeiro legado que deixaria em Langston não seriam carros, casas ou festas luxuosas, seria a prova viva de que a determinação, a inteligência e a coragem podem derrubar qualquer arrogância, conquistar qualquer respeito e, acima de tudo, proteger aqueles que amamos, mesmo diante do mais cruel dos jogos de poder. Langston nunca mais seria a mesma, e eu sabia que o verdadeiro poder, silencioso e absoluto, agora estava em minhas mãos.